Bem-vindo a mais um Publix Convida. O setor portuário brasileiro vem passando por diversas transformações e grandes avanços com a desburocratização e simplificação de procedimentos, investimentos em tecnologia, digitalização, dragagens, mas ainda contrasta com muitos desafios para a integração dos modais para facilitar a redução de custos e o escoamento de produtos. Hoje entrevistaremos Luiz Fernando Garcia, presidente da Portos do Paraná e um dos maiores especialistas nesse tema. Olá, Luiz Fernando. Obrigado, Mário. Sempre um prazer poder falar com vocês. Uma empresa tão reconhecida nesse setor de consultoria, uma empresa que nos ajudou e muito no início da nossa gestão. É uma satisfação poder bater esse papo hoje. Luiz Fernando, em sua visão, quais têm sido os principais desafios do setor portuário nos últimos anos e quais caminhos você visualiza para superá-los? Em particular, como a Portos do Paraná tem agido, considerando o espectro de ações ao seu alcance? Olha, Mário, o setor portuário, nas últimas 2 décadas, eles têm mudado constantemente. Na verdade, o setor de logística, né? A gente costuma dizer que existia há 15, 20 anos atrás, ou seja, independente da ineficiência do setor portuário ou daquele porto em específico, o importador ou exportador tinha que usar esse porto porque não havia alternativa. Então, assim, poderia haver um excesso de ineficiência, um sobrecusto muito caro, e eles acabavam, de um jeito ou de outro, utilizando-se desses portos. E o que aconteceu nesses últimos 20 anos, a logística ela foi se transformando. Então, as malhas rodoviárias foram sendo melhoradas, as malhas ferroviárias também avançaram, mas não de uma forma consistente como o rodoviário, mas também avançaram. E hoje nós entendemos que não existe mais amor na escolha ou não se suporta mais trabalhar num porto ineficiente. Então, no nosso caso aqui, o Paraná, nós estamos ao norte, nós temos o maior porto da América Latina, na costa sul do Atlântico. Ao sul, nós temos um conjunto de 5 portos catarinenses, entre portos públicos e terminais privados, que podem oferecer os serviços. Ou seja, 2 horas de navegação nos separa de Santa Catarina, 4 horas de navegação nos separam do Porto de Santos, 500 quilômetros para norte, 200 quilômetros ou até menos para baixo, a depender do porto. Então, hoje, a logística, os clientes, eles têm opções. Nós estamos aqui no meio. Se nós não nos apresentarmos com uma opção logística eficiente, se apresentar um sobrecusto, essa carga migra. Eles não têm mais obrigatoriedade. Se o Paraná cobra mais caro, ou ao final da conta logística é mais caro operar pelo Paraná, eles vão buscar outros caminhos. Foi assim que há uma década, ou um pouco mais, 15 anos, o Porto disse que não poderia se transitar aqui carga com transgenia. O que aconteceu? Essas cargas encontraram o Porto de São Francisco do Sul. Tanto é que 70% do agronegócio movimentado no Porto de São Francisco do Sul tem como origem o estado do Paraná. E hoje, não havendo mais essa proibição, sendo uma opção, com todo respeito aos nossos amigos de São Francisco do Sul, mas podendo ofertar uma opção para essas cargas que têm origem no estado do Paraná melhor do que as empresas desenvolveram sua logística para lá e não se muda. Também nós temos identificado que 2 milhões de toneladas de farelo de soja, por exemplo, ao fim da conta logística, sai mais barato operar 2 centes de dólar por tonelada, sai mais barato para operar por Santos do que pelo porto de Paranaguá. Então, a carga vai para o Porto de Santos. Então, hoje, as grandes empresas elas estão localizadas em quase todos os portos. Então, as multinacionais, as grandes cooperativas, elas têm posição em quase todos os lugares. E eles trabalham com essa. Eles podem até gostar do Paraná, do Paranaguá ou Antonina, mas ao tempo que a conta se mostrar ineficiente, seja por qualquer hipótese, seja daquilo que nós atuamos diretamente, que é o porto, ou as malhas que chegam, ferroviária e rodoviária, não responderem adequadamente, essas cargas, essas empresas, elas deixam de transitar aqui. Então, por isso, nosso esforço em manter uma operação eficiente. Eficiente como? Atraindo investimentos. Então, nós temos que garantir um acesso aquaviário adequado, ou seja, o navio ele tem que ter água suficiente, tem que ter uma profundidade de segurança que essas grandes embarcações, cada vez maiores, que transitam na costa atlântico nossa aqui, elas entendam que Paranaguá ou Antonina
são portos seguros e adequados para receber essa embarcação, e tendo condição de carregar na sua plenitude. Então, grandes programas de dragagem. Nós temos também a proposta de um processo de concessão do canal de acesso. Nós temos que trabalhar com os terminais também. Não adianta o navio chegar se os terminais eles não têm a sua condição de receber essas cargas, de tratar essas cargas. Por isso que a gente avança com os projetos de arrendamento de área. Então, nós já licitamos algumas áreas desde 2019, nós estamos com o edital publicado aqui na B3 para 11 de agosto, nós temos outros processos de licitação em curso aqui. Então, a ideia é que o Paraná ele otimize ao máximo a sua utilização de área, inclusive aquelas que já têm o contrato vencido ou instrumentos jurídicos precários que aguardam a licitação, promovendo assim milhares e milhares de reais de investimento nesses terminais para que eles se dotem de capacidade para operar com maior eficiência. E como terceiro fator, ou terceiro vetor desse acompanhamento, é mais uma torcida e trabalho em conjunto que as malhas rodoviárias e ferroviárias tenham uma condição de adequada de chegar aqui no Paraná. Isso vem acontecendo. Nós temos aqui os 6 lotes de concessão rodoviária do estado do Paraná estão muito próximos de serem licitados. Nós temos um leilão agora, acho que no começo, em agosto, nós temos no dia 25 de agosto, se eu não me engano, o lote 1. Nós temos o lote 2 para 15 de setembro, se eu não me engano, que é o lote, é o trecho de rodovias que chegam ao Porto de Paraná, os portos paranaenses, e nós temos os outros 4 lotes que completam a malha. São mais de 3 mil quilômetros de malha rodoviária que serão concedidas. Claro, em prol de toda a comunidade, mas muito em prol de uma logística eficiente rodoviária chegando aqui. E nós temos também a ferrovia. Então, a ferrovia sendo tratada, então, investimentos acontecendo no porto. Nós temos hoje contratado a maior obra portuária pública do país. São quase 600 milhões de reais investidos diretamente pela autoridade portuária, pelo governo do estado do Paraná, em prol de uma melhor eficiência no encoste ferroviário. Mas olhando não só o agora, mas o futuro. E qual é o futuro? Nós temos um grande projeto do governo do estado do Paraná aqui, que é fazer a licitação de uma concessão que vai de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, cortando o estado e chegando até aqui o Porto de Paranaguá. Nós também temos um indicativo de investimentos na própria malha concedida hoje, a Malha Sul. Esse contrato ele vence em 2027. A Rumo, que hoje é a detentora dessa concessão, já pediu a renovação antecipada desse contrato. O Ministério concedendo ou não, ou fazendo essa licitação a partir de 2027, uma nova concessionária entre. O fato é que nós teremos também nessa Malha Sul um volume grande de investimentos para os próximos 10 anos. Então, uma confluência de fatores positivos hoje dão a condição de demonstrar ao mercado, aos usuários de portos, aos demandantes de estrutura portuária, que o Paraná, sim, é uma excelente opção, e esse é o nosso desafio, avançar com esses investimentos, provendo e comprovando que o Paraná, sim, é uma melhor opção logística frente aos nossos concorrentes mais diretos, da nossa Interlândia, que a gente chama aqui, ao Porto de Santos e aos portos de Santa Catarina. Super interessante, Luiz Fernando. E dentro desse contexto de grande interação que a atividade portuária possui com diversos stakeholders, a sustentabilidade é uma questão crucial para o desenvolvimento do setor portuário. Como que a Portos do Paraná tem abordado os desafios ambientais, como a redução das emissões de carbono, a preservação dos ecossistemas costeiros e a gestão adequada aos resíduos portuários? Olha, Mário, essa é uma pergunta interessante, porque hoje é basicamente não só questão ambiental, mas a política ESG em torno dessas grandes empresas passa a ser uma exigência das grandes empresas atuantes no mercado de logística. Então, antes de falar um pouquinho da questão ambiental, mas a gente pode citar a governança, né? A empresa vem se estruturando aqui, desde o tempo que a Publix fez a consultoria para nós, de ferramentas e dotando o porto de capacidades de uma gestão de governança que imponha, primeiro, a transparência, né? Nós, como uma empresa pública, temos que demonstrar o trato dos recursos públicos. Como se dá? O porto, naturalmente, é um ambiente já fechado, por se tratar de uma estrutura de fronteira nacional,
questões alfandegárias, de segurança nacional. Então, nós temos que usar das melhores ferramentas, dispondo um pouco daquilo que a gente faz de melhor e como fazemos, como se constrói essas políticas. E o ambiental, nessa outra pegada, também, porque se tem muito estigma que o avanço portuário só ocorre em detrimento do seu meio ambiente, né, da estrutura ambiental existente. E nossa Bahia aqui, a Baía de Paranaguá, ela é riquíssima. Nós temos aqui mais de 30 ilhas, nós temos uma estrutura, um estuário muito grande, com espécies de fauna muito diversas, e a nossa política de investimento nessa área é muito grande. Então, nós temos grandes contratos que olham não só o agora, o monitoramento das ações, mas também o futuro. Então, as ações do Porto, elas são reconhecidas, e não nós. Normalmente, nós costumamos, quando falarmos ou falamos, a gente puxa um pouco para o nosso lado, né? Trazendo essas propagandas. Mas não, eu estou falando isso porque a ONU reconheceu isso do Porto. A ONU, nos eventos COP, então, COP em Madrid, COP Estocolmo, Glasgow, e a COP do ano passado, que foi em Sharm el-Sheikh, no Egito, nós fomos, essas últimas 3 COPs, nós fomos representantes do setor portuário mundial. A única autoridade portuária convidada diretamente pela ONU para poder falar sobre as nossas políticas ambientais, representando o setor portuário mundial, foi a Portos do Paraná. E não é diferente esse ano. Para a COP desse ano, em dezembro, que acontecerá em Dubai, nós, de novo, fomos reconhecidos pela ONU e convidados para, novamente, pelo 4º ano consecutivo, representarmos o setor portuário mundial em práticas, em políticas ambientais. Então, alguns grandes projetos, eles são desenvolvidos por nós. E falando um pouco do Brasil também, pela própria agência reguladora. Nós temos a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, é uma agência que regula todo o setor portuário mundial, e dentre os portos de grande porte, nós temos uma qualificação de uma nota que vai de 0 a 100, 99,3. Então, nós somos o maior porto, o porto com maior complexidade, em primeiro lugar, assim, poucos décimos de alcançarmos a nota máxima. Um porto que fez, ano passado, quase 60 milhões de toneladas de todo tipo de carga. Então, nós trabalhamos com granel vegetal, granel líquido, container, carga geral. Então, nós temos um orgulho de representar e dizer que nós temos essas condições de práticas, melhores práticas ambientais. Nós temos programas aqui de recuperação de área degradada, e a gente quer identificar se isso tem alguma correlação. As áreas de Serra do Mar degradadas, seja pela agricultura ou pelo manejo errado da área, nós temos um programa intensivo de recuperação dessas áreas degradadas para ver se tem uma correlação do reinvestimento nessa prática ambiental de recuperação dessas áreas, numa diminuição nos sedimentos que chegam nas nossas bacias aqui, e naturalmente a gente tem que fazer anualmente programas de dragagem. Então, são práticas que têm sido desenvolvidas pela Portos do Paraná e sendo reconhecidas no mundo, sendo reconhecidas no Brasil, no mundo. Nós assinamos a questão de 45 dias, um protocolo com o Porto de Rotterdam, iniciando práticas com hidrogênio verde e tudo mais, e entendeu o Paraná como um dos portos parceiros para essa troca de experiências, pelas políticas que nós estamos desenvolvendo aqui, e também olhando um pouco desse hidrogênio verde. Nós temos tido esse retorno do mercado nacional, do ambiente nacional regulatório, e também dos ambientes internacionais, do mercado internacional, sobre aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos 4 anos no aspecto ambiental, e que nos dá a condição de dizer, sim, é possível nós crescermos em movimentação e cada vez mais trabalharmos com uma política eficiente no meio ambiente, uma política que dá resultado, que é possível o desenvolvimento sustentável, literalmente falando. Nós temos dados e ações que comprovam essa nossa condição. Super interessante, Luiz Fernando. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade de ter essa troca de conhecimentos aqui conosco, de poder entrevistá-lo, e uma satisfação enorme também para nós, depois de termos trabalhado junto com o Porto de Paranaguá,
podemos ver muitos resultados sendo gerados, né, e outros que ainda virão. Então, desejamos muito sucesso a vocês, um abraço e até breve. Obrigado, Mário. Nós que agradecemos e é importante destacar, né, que assim como nós somos espelhos para alguns lugares, nós também temos alguns espelhos onde miramos e buscamos essa inspiração, a sinergia existe muito no nosso setor, então o propósito aqui da Portos do Paraná, do governo do estado do Paraná como um todo, é que haja um desenvolvimento coletivo, né?